Nação Dopamina, Dr. Anna Lembeck, capítulo 2, Fugindo do Sofrimento. E aqui logo no começo ela vai falar de um cara chamado David que foi na clínica dela. E esse cara, desde quando ele era adolescente, criança, né, ele tinha problema em lidar com o público. Ele era muito introvertido, então uma maneira que ele encontrou para lidar com essa pressão social, dessa energia gasta enquanto estava em sociedade, ou para enfrentar a sociedade, a vida social, era através dos vícios. E uma coisa que aconteceu quando ele se tornou adulto foi ele começar a tomar remédio. Ele tomava remédio para produzir durante o dia, para viver acordado durante o dia, para se movimentar, e de noite para dormir. E era um ciclo de remédios e remédios. E ele começou a tomar algumas drogas aí para ele poder ficar nos 220, para ter coragem de enfrentar o que algumas pessoas fazem, né? Quando elas tomam cachaça, cerveja, então precisa fazer uma coisa, tem que ter coragem, bota a cachaça, porque no cru não vai. Aí a doutora ela diz o seguinte: a busca da felicidade pessoal tornou-se uma máxima moderna, acabando com outras definições de boa vida. Até atos de generosidade em relação a outras pessoas são enquadrados como estratégia para a felicidade pessoal. O altruísmo não é mais um bem em si mesmo, passou a ser um veículo para o nosso próprio bem-estar. Porque se eu ajudo o outro, eu esqueço dos meus problemas. Ou seja, sempre agora nós temos o eu como foco. Não, porque quando eu ajudo o outro, até as minhas preocupações ficam de lado, o meu estresse fica de lado, eu coloco o outro em primeiro lugar. Só que a gente faz essa ideia, né, da generosidade, do altruísmo, onde nós seremos os beneficiados, entendeu? E aqui ele está falando como nós também temos criado as nossas crianças para não sentirem dor, para não passar pelo sofrimento. A qualquer desconforto que a criança sente, a gente já vai lá acudir, a gente já vai lá: eita meu filho, pelo amor de Deus, tome, receba, não chore, faça isso. E nós consideramos as crianças como psicologicamente frágeis. E esse é um conceito tipicamente moderno. E o que está acontecendo, nós consideramos as crianças frágeis, nós a tratamos como débeis mentais, e assim que elas vão crescendo. Aí você vê uns adolescentes agora, tudo fraco da cabeça. Não pode levar Meu Deus do céu, eu sou professor, estava na sala de aula essa semana, e eu falei pro professor: olha, eu vou dizer aqui quem ficou e quem passou para vir para a escola para assistir a aula de recuperação. Aí alguns alunos: não professor, não fala, porque se eu fiquei, o senhor falar meu nome, isso vai me afetar psicologicamente, eu vou ficar... E você vê como essa geração, assim, ela está sendo bem protegida, seja em casa, numa bolha, seja na escola, colocada numa bolha. Mas quando chega no mundo do trabalho, no mundo real, isso não acontece. E a criança, o quê? Esse adolescente, quando chega na vida adulta, ele não vai estar preparado. É necessário nós aprendermos que existe o feio, existe o bonito, existe a vitória, existe o fracasso. Porque muitas vezes, com essa ilusão de querer passar, não, que todo mundo vai vencer, porque se todo mundo for extraordinário, ninguém é extraordinário. É preciso entender que haverão pessoas que vão se destacar e pessoas que não vão se destacar, que há pessoas bonitas e há pessoas feias. O adjetivo feio existe, entendeu? E o que acontece? Muitas vezes nós queremos: não, mas assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Sim, em partes, mas nós precisamos ensinar para as nossas crianças que existe o bom, o ruim, existe os antônimos, né? Existe, porque senão a gente cria aquela falsa ideia que todo mundo vai gostar, todo mundo vai abraçar, e não é assim que funciona. Nós precisamos preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para a realidade da vida, a realidade, e não essa utopia de coisas que funcionam só no Instagram e no Twitter, né? De não, todo mundo pode ser um vencedor, todo mundo vai ganhar. Por exemplo, há um concurso para você passar numa universidade, para passar em um concurso mesmo, não é uma prova para isso. Se todo mundo for passar, então nem precisa fazer a prova. É necessário nós entendermos que tem um livro que se chama A Arte de Ligar o Pim, né? Esse livro ele fala muito também sobre como nós precisamos entender que o sofrimento ele faz parte da vida, as adversidades também. E a diferença que se nós vamos ter êxito ou não na vida, não é somente das vitórias que nós temos, né? Então, conseguir constar: comprei esse livro, comprei esse iPhone, comprei esse carro, mas é como nós temos a habilidade de lidar com o sofrimento, a habilidade de resolver problemas, porque na nossa vida a gente vai lidar com pepino.
Se nós formos esperar um momento que nada esteja acontecendo na nossa vida, que seja tranquilo, que nada vá acontecer, que nada vá, nada de ruim esteja acontecendo, a gente nunca vai aprender a desfrutar da nossa vida. Então é importante nós sabermos como lidar com o sofrimento. E nós ensinamos aos nossos filhos, nossas crianças e adolescentes, que o sofrimento faz parte da vida e que ele precisa ser firme. E ele precisa atravessar o sofrimento. Não tem um caminho em volta que você vai rodear. A única saída é passando. E muitas vezes, ao proteger nossas crianças de adversidade, será que fazemos com que, ao proteger nossas crianças de adversidade, será que nós fizemos com que elas morressem de medo dela? Ou seja, morressem de medo da adversidade? Porque a gente protegeu tanto do sofrimento, protegeu tanto da adversidade, que a criança começa a pensar, poxa, isso é um bicho de 7 cabeças. Aí vem qualquer adversidade da vida, foge, coloca outra pessoa para enfrentar, para lidar. Não pode ser assim. Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes e mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Ao ceder a cada desejo delas, será que não estaremos incentivando uma nova era de hedonismo? Temos que ter cuidado, viu? Porque o que está acontecendo, a gente está criando uma sociedade para viver sem dor. Não, a dor inexistente, é anestesia, é metiolato que não dói, que não arde. E logicamente que nós... E outra, não é para nós sermos uns sadomasoquistas com prazer no sofrimento. Então, tem um sofrimento, eu vou me jogar. Mas há sofrimentos da vida que eles são intransponíveis e nós temos que passar. Não tem... Aí tem gente que não quer enfrentar e passar a vida toda ali. Nem atravessa a ponte, porque na ponte tem um sofrimento, e fica ali do outro lado. Aí ele fala aqui, né, que antes dos anos 1900 os médicos acreditavam que até algum grau de dor era saudável no nosso corpo, porque a dor ela fazia com que alguns sistemas no nosso cérebro, alguns neurotransmissores entravam em ação para que a recuperação fosse mais rápida. Com certeza, um grau moderado de dor e inflamação nas extremidades são os instrumentos a que a natureza recorre para os propósitos mais acertados. Além de exemplos extremos de fuga do sofrimento, perdemos a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Constantemente procuramos nos distrair do momento presente, nos entreter. Minha paciente Sophie, uma estudante de Stanford, vinda da Coreia do Sul, me procurou em busca de ajuda para depressão e ansiedade. Entre as várias coisas sobre as quais conversamos, ela contou que passa a maior parte do tempo em que fica acordada ligada em algum tipo de dispositivo, no Instagram, no YouTube, escutando podcasts e playlists. Numa das nossas sessões, sugeri que ela tentasse ir a pé para a aula sem escutar nada, só deixando os seus próprios pensamentos virem à tona. Ela me olhou incrédula e tremosa. Por que eu faria isso? Perguntou de boca aberta. Bom, é uma maneira de se familiarizar com você mesma, arrisquei. De deixar sua experiência se revelar, sem tentar controlá-la ou fugir dela. Toda essa sua distração com dispositivos pode estar contribuindo para a depressão e ansiedade. É muito exaustivo se evitar o tempo todo. Me pergunto a experiência de vivenciar a si mesmo de maneira diferente. Me pergunto se a experiência de vivenciar a si mesmo de maneira diferente pode lhe abrir caminho a novos pensamentos e sensações e ajudá-la a se sentir mais conectada com você mesma, com os outros e com o mundo. Aí ela pensou por um momento, mas é tão chato. E ela, a médica concordou, né? E o que acontece? Aí, resumindo a história, ela fez esses 30 dias sem ouvir música. Estou contando as histórias. Enfim, volta. E resumindo a história, ela concordou e ela foi lá na semana seguinte e ela disse, no começo foi difícil, mas depois me acostumei e até meio que gostei disso. Comecei a reparar nas árvores, no canto dos passarinhos, porque nós estamos tão viciados a fugir do tédio. Tô assim, sem fazer nada, pronto, eu já coloco aqui o fone de ouvido, eu já escuto o podcast, eu já vou preparar uma coisa, eu já vou assistir alguma coisa. Nós precisamos saber lidar com o tédio. Até o menor dos desconfortos na vida, a gente já... O micro-ondas o micro-ondas não ligou da primeira vez, o computador demorou mais um pouquinho do que o normal para ligar, o telefone está demorando para reiniciar, ou para abrir aquele aplicativo, o nosso pavio encurtou demais. Aí por isso que tá o povo aí tudo perturbado, estressado.
falta de autocuidado ou doença mental. Ao longo dos anos, tenho visto um paradoxo semelhante em muitos dos meus pacientes. Eles usam drogas, prescritas ou não, para compensar uma falta básica de autocuidado. Depois atribuem os custos a uma doença mental, implicando assim na necessidade de mais drogas. Desta maneira, venenos passam a ser vitaminas. Ou seja, a pessoa, por exemplo, ela não faz exercício físico para liberar os radicais livres, para ficar mais leve, ela não tem um tempo de descanso, está sempre trabalhando. Aí ela toma a droga, né? Aí essa droga causa um problema nela e depois ela diz que é um problema que ela tem mental e ela vai recorrer ao psiquiatra e passa mais droga. E aí isso acontece. Todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos, alguns estendem no sofá, maratonando Netflix, outros leem romances baratos, né, que foi o caso dela. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna o nosso sofrimento pior, porque o rombo dentro da gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Talvez o motivo para estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Ou seja, o sofrimento, para evitar o sofrimento, é maior que o próprio sofrimento, tá ligado? Às vezes o esforço que a gente faz para não sofrer é um aperreio mais tão grande que o sofrimento em si era menor do que esse esforço todinho, esse moído todinho. Mas a gente quer fugir do sofrimento a qualquer custo, mesmo que seja sofrendo mais. E assim, a gente vai ter que sofrer na vida. Eu vi essas frases aí do Instagram, que é a seguinte: escolha o seu difícil. É difícil comer bem. É difícil ser obeso. Escolha o seu difícil. É difícil você ser disciplinado. E é difícil ter uma vida desorganizada. Escolha o seu difícil. Vai ter um difícil que a gente vai ter que passar. E é assim que é a vida, viu? E vamos embora. Vamos que vamos. Nessa dopamina. #SoSucesso.